Patrícia, quantas vezes você já se sentiu presa tentando ser aprovada em algum momento da sua vida? Incontáveis vezes. E hoje a Luciana vai explicar pra gente o porquê que isso acontece, né? Porque eu acho que todo mundo faz isso, né, Luciana? Eu acho que... Eu acho que bom dia, obrigada pelo convite novamente. Muito bom falar desse assunto, né? Eu acho que o grande problema, Patrícia, é que a gente não sabe que a gente vive numa prisão. É uma prisão, começa por aí, é uma prisão invisível, que a gente sai fazendo o que a gente acostumou desde pequeno, a querer agradar o outro para ser agradado, bajular o outro, papai e mamãe, para a gente conseguir ser o filhinho preferido, o filhinho especial, né? E isso está tão introjetado, faz parte do nosso viver, né? E a gente não elabora, a gente não traz isso para a consciência. Então, hoje nós somos adultos e emocionalmente continuamos com essa criança tirânica até, porque ela fica manipulando o tempo todo, né? Então, acho que todo mundo, Patrícia, todo mundo vive assim e não sabe que vive assim. Vive preso, né? Não sabe. Né? Eu queria já começar, então, fazendo uma pergunta já direta nisso, que é em que momento que a gente começa a acreditar que precisa ser outra versão da gente para ser amado? Infelizmente, a gente só aprende, a gente para na dor, né? Uma pessoa, de repente, ela está com uma dorzinha, vou falar no corpo, né? Ela está com uma dorzinha aqui, ela não presta atenção, ela sai fazendo, até uma hora que ela vai parar no hospital, porque ela não anda mais, porque ela não, né? Dói demais, quer dizer, a coisa vai se agravando. Infelizmente, a gente não sabe se dar valor, a gente não sabe se amar de fato, se cuidar de fato. Então, a gente vai deixando rolar, né? Passar, até que a dor se agrava. Eu estou falando de dor física, mas a dor emocional, por que a gente tem burnout, por que a gente tem ansiedade, por que a gente tem pânico, por que a gente chora, por que a gente está exausto, é por causa disso. Porque é a dor emocional que não é vista, até que tem uma hora que a gente tem que parar e procurar um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta, porque a dor está demais. Então, a gente só vai parar, infelizmente, na dor. É o que a gente está vendo hoje. As pessoas estão doentes emocionalmente, estão chegando num ponto que está todo mundo ficando estressado, louco, né? Sofrido, e não é para a gente viver assim. Esse não é o estado natural. Mas isso só mostra o desleixo. É uma palavra chata, mas é o desleixo que a gente se trata, né? Então, é isso. Vai ter que ter muita dor, muito desconforto emocional para você falar, pera, eu tenho que ver isso. Eu estou com uma febre muito alta, eu preciso ver o que é. Eu estou com uma dor no coração muito forte, eu estou com uma dor no peito muito forte. Eu vou ter que procurar ajuda, né? A gente, infelizmente, só vai parar para ter consciência quando a gente está já, né, num grau tão forte, né? Na dor. Na dor. E tudo isso justamente porque a gente está fingindo ser o que a gente não é. Para tentar agradar os outros, para tentar ser amada. Isso. É uma traição, na realidade, né? É uma traição porque a gente está mendigando amor desde que a gente era pequenininho e a gente não sabe disso. Então, a prisão é essa, é você não parar e falar, pera, eu sou uma pessoa bacana, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa de valor. A gente não tem essa capacidade, a gente não teve esse treino, não teve essa educação de reconhecer o nosso valor. Então, a gente passa se aviltando, tentando agradar o outro para que o outro goste de mim, sabe? Então, isso é tão absurdo. É absurdo porque eu estou falando para vocês de uma forma super consciente, mas vocês reconhecerem isso no dia a dia de vocês é muito difícil, né? Já fugindo do roteiro. Não tem problema. Ai, Nós não estamos fugindo, porque o campo emocional é muito extenso. Enfim. Em paralelo. Em paralelo, só um adendo, uma pergunta aqui por fora. Você falou, né, a ansiedade, a depressão, tudo isso é um acúmulo de coisas que a gente vai deixando para lá.
vai engolindo, né? E a gente se acostuma, né? Por exemplo, a gente falou no episódio anterior da ansiedade. A Andrea deu até um exemplo dela. Eu sou uma pessoa ansiosa. E a gente se acostuma a gente se adequa à nossa rotina. Eu sou uma pessoa ansiosa. Não, eu tô com o coração saindo pela boca. Essa semana eu estava assim. Estou com o coração saindo pela boca, mas tudo bem. Normal. Se conforma. Normal. Eu sou ansiosa. Novamente, você conta a história pra você. E aí, o que você trouxe agora, eu acho que é isso, né? A gente vai acumulando tanto tempo e, né, querendo... deixando pra lá. Vou vivendo. Eu sou assim, a vida é assim. Olha para um lado, o outro tá mais louco que... Nossa. Eu tô rindo, gente, porque isso eu escuto, né? Não, eu já trabalho com pessoas. A gente compete pra ver Quem tá Quem tá mais doida? Então, e na realidade, isso é uma loucura. A gente está se reforçando no negativo. Olha, eu não tô tão pior... Não tô tão pior, é ruim, né? Mas eu não tô tão mal como a Andréia. Então, ainda dá um gásinho a mais. Que isso? Que isso? Patrícia, é assim que... Eu comecei a rir, porque é terrível isso, sabe? A gente deveria... De novo, gente, fazendo uma comparação. Eu começo a ter uma dorzinha de cabeça... Quando que você vai tomar um remédio ou ver o que é? Quando você tiver com marteladas na cabeça? Isso é falta de amor. É falta de amor. Para tudo e para essa dorzinha que está avisando que alguma coisa não está boa. Pode ser desde um copinho d'água, eu começo a ficar desidratada, porque eu estou trabalhando que nem louca. Uma coisa tão simples que eu vou lá e tomo um copinho d'água. Ou pode ser uma coisa mais grave que está começando a surgir lá na minha cabeça. Algum problema, sei lá o quê. A dor, a gente tem que entender que a dor, tanto física como a emocional, ela é um grande auxiliar nosso, né? Ela está avisando que alguma coisa não está conforme, que alguma coisa não tá boa. Então, para antes que você vá com a cabeça latejando, cega de dor, sem poder falar com nada nem ninguém, nem poder viver direito e ter que procurar um médico. Por que isso? Então, a ansiedade, eu já falei a outra vez, vou repetir. Se vocês se rotularem, carimbo, se rotularem como ansiosas, lá vocês vão ficar. Agora, eu estou ansiosa é diferente do que eu sou ansiosa. Eu estou numa crise de ansiedade por algum motivo, eu já falei da outra vez, lembra? Eu não sou louca. Eu estou ansiosa porque, de repente, eu não me vi direito e peguei uma carga de trabalho que eu não deveria. Então, a dor, o incômodo, a ansiedade, ela é boa. Só que a Patrícia está pior do que eu. Então, vamos lá, é assim, todo mundo é assim. Hoje, o que eu rio, porque, na realidade, não deveria rir, é que as pessoas olham para o lado e veem que as pessoas estão iguais ou piores, e elas falam, é assim no mundo corporativo. É normal. Mas até normal. Um adendo. Eu escutei muito isso. Nossa, mas você tem que ser grata a essa situação horrível, porque tem gente passando fome, tem gente Nossa, é só rindo, viu? Porque eu já escutei isso. É verdade. De verdade. Olha, você tem que agradecer pela quantidade de trabalho que você tem. Caramba, eu tô sofrendo, eu tenho que ser grata. Como que eu vou ser grata e ainda sofrendo? trabalhar mais, porque isso é bem-vindo, né? Vou ter um dinheirinho no final do mês. Não. Um adendo, e talvez isso faça até sentido, que isso a gente escuta muitas vezes até na nossa família. Tipo, Total. Você tem que dar graças a Deus, você tem um prato. Às vezes você nem gosta daquela comida. Você nem gosta daquela comida. Seu pai, tua mãe te obriga a comer. Porque eu falo assim, você tem que agradecer, pelo menos você tem um prato de comida, tanta gente passando fome. E aí, quando você reclama, você se sente pior do que... Nossa, tô reclamando, devia estar agradecendo. Tem gente morando embaixo da ponte. E aí você fala, caramba, né? Mas eu também não posso sofrer com o que eu tô vivendo. Então, pra valer a pena dormir na minha caminha em paz, eu tenho que ralar horrores lá fora. E sofrer. Tanta distorção. Na realidade, é uma apologia ao viver mal, a se ralar, se maltratar, né? E sempre arranjar uma desculpa racional, porque o seu sofrimento
o seu sacrifício, isso tem muito de fundo de cunho religioso, que é muito ruim, né? O sacrifício, o ralar, se de repente você vê uma pessoa rindo à toa, porque ela está vivendo um momento bom, isso aí deve ser uma pessoa vulgar, uma pessoa Doida. tola. Tá medicada, eu já penso na hora, tá medicada. É a centralina. Eu penso na hora, Olha tá lá, menina, medicada. vocês estão contra... Então, hoje em dia, que eu rio pra caramba, inclusive, eu não consigo aqui, eu fico rindo o tempo todo. Porque, então, eu devo ser como é que é? Ritalina, eu já nem sei os nomes que vocês falam. Cetralina, fluoxetina, Rivotril, Cetina, décima potência. Clonazepam. Não, eu não tomo absolutamente nada. É alegria, é pura alegria de estar vivendo e sendo fiel a quem eu sou. É completamente diferente. Não tem desculpas. E aqui eu vejo que a nossa sociedade, a nossa educação é uma apologia ao sofrer, ao ralar, sabe? E ninguém fala de prazer. Fala como uma coisa proibida, em qualquer âmbito. Qualquer âmbito. Ter uma vida leve e prazerosa, que é isso que o mundo espiritual, pelo menos no Petor, que eu estudo, aprendo e ensino, o prazer é o estado natural do viver. Quando eu li essa frase, primeiro eu tive um ataque, rasguei a apostila, porque me deu uma fúria. Falei, eu estou vivendo a minha vida inteira para ralar, para trabalhar, para ficar louca, varrida, e vem esse raio dessa apostila e me fala que que o estado natural do ser humano é um estado de prazer, de contentamento. Então, hoje, Luciana, se eu não estou contente, se eu não estou me sentindo bem e em paz, cadê a minha adulta? Famosa adulta. Cadê o meu amor por si, a minha adulta? E investiga por que nesse exato momento eu não estou nesse estado de paz. Aí é uma fidelidade a você, é uma liberdade de ser quem você é. Sabe, você sai dessa prisão de que todo mundo está sofrendo, eu tenho que sofrer também, porque senão eu não sou normal, eu não pertenço ao mundo, é outra dor, eu tenho que pertencer. Então, se a humanidade toda sofre, então eu estou fora, né? Isso tudo são só conceitos, a gente está preso na nossa cabeça. A gente entra de novo também naquela questão do automático, né? Porque eu percebo, muitas vezes eu sinto que a gente não deixa as dores. A gente está tão acostumados com elas e você está vivendo tão automático que ela já faz parte de você. Olha a traição acontecendo nessa sua fala. Mas é verdade, você sente como se fosse normal. Eu lembro de uma frase que eu ouvi esses dias do Ronaldo, o jogador, que ele foi questionado na época da Copa porque que ele não tinha dado o melhor de si, e ele fala: eu fiz 12 cirurgias, eu sinto dor o tempo todo. Ou seja, ele trabalha sentindo dor o tempo todo. Você se acostuma com isso. Porque você tá querendo performar, você tem que ter render, você tem que estar no automático, você tem que estar produzindo. Então, assim, a gente tá sempre no automático. Isso, e ele não teve a humildade, no caso dele, de virar e falar assim: eu não vou dar conta dessa Copa. E eu tenho 200 milhões de brasileiros na época, não sei, 250 brasileiros querendo essa Copa. Então, você entende que é tudo uma falta de consciência, né? Ele deveria ter uma humildade e falar: não vou dar conta. Né? Ele acha que pode. Isso é uma traição. Nós estamos falando de traição emocional. A gente escapa da realidade o tempo todo. Toda vez que eu escapo da realidade, eu acho que eu tenho que ter um super-herói com 50 cirurgias, 10 ossos remendados, e eu já sinto dor naturalmente, poxa, reflita. Né? E a carga, né, de eu estou representando o país, né? Então, não sei, é complicado isso, viu? É complicado. Estamos em todas as redes sociais, mas siga a Luciana Zapata nas redes sociais dela. Acho que é importante a gente ressaltar. Porque muito, muito aprendizado. Muito. Vamos melhorar, né? Nossa adulta interior. Nada melhor do que a Luciana Zapata para explicar tudo isso pra gente. Eu já passei, vou aqui falar que eu já passei com a Lu. E eu sou muito suspeita, porque me ajudou muito. Ai, que bom. Maravilhosa. Feliz. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ai, obrigada.
E é Obrigada. isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais podcast do Luciano Soberana Podcast. É isso. Beijo. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.